Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre A Morte da Senhora Westaway, um suspense da Ruth Ware. A Morte da Senhora Westaway é esse suspense aqui da escritora inglesa Ruth Ware, publicado em janeiro desse ano no Brasil. O livro saiu pela editora Rocco, que me enviou este exemplar. Lembrando que o link para compra do livro ou e-book está aqui embaixo na descrição, para quem se interessar pela história. A Ruth Ware é uma autora assumidamente fã da Agatha Christie, então esse livro tem ares muito fortes de Agatha. Ela até cita a autora 2 vezes na história. Ela cita a Agatha e o Poirot, na verdade. Na trama tem uma família disfuncional, uma mansão deixada como herança, a sensação de que todos da família estão escondendo um segredo. Então, a história, até certo ponto, me lembrou um pouco as tramas da Agatha, até como em Punição para a Inocência, por exemplo. A protagonista dessa história vai ser uma menina chamada Hal Westaway. Eu acho que ela tem em torno de 21 anos, se não me engano. E ela vive a vida lendo cartas de tarô. Num belo dia, ela recebe o comunicado que é uma das herdeiras da senhora Westaway, que seria sua suposta avó. Mas aí ela percebe que provavelmente ela foi confundida com alguém com o mesmo sobrenome, porque a avó dela já morreu. Mas ela decide aceitar a herança mesmo assim, porque ela está completamente sem grana, sozinha no mundo, fugindo de um agiota e praticamente sem meios para sobreviver. A coisa não está fácil para Hal Westaway. Então, a princípio, ela pensa que pode ser uma boa ideia ver do que se trata essa herança. Porém, ela vai entrar em um conflito ético consigo mesma o tempo todo, porque ela sabe que ela não deveria estar tentando enganar esta família, a família da senhora Westaway. Mas mesmo assim, ela vai se encontrar com eles. E quando ela chega naquela pequena cidade inglesa onde a avó dela morava, né, a suposta avó, um microcosmo, assim, onde a história vai se desenrolar, justamente nesta mansão aqui da capa, né, uma mansão antiga e soturna, ela percebe que a família Westaway é uma família, no mínimo, problemática. Eles não se entendem direito, eles brigam muito, eles são muito distantes um do outro. Um dos filhos foi até deserdado pela mãe, não sabe por quê, e a protagonista percebe que há segredos escondidos entre eles, né, e ela vai tentar entender o que tá acontecendo ali, né? Ela vai tentar entender se ela realmente é neta da senhora Westaway ou não. E ela vai fazer descobertas impressionantes. O fio da história é mais ou menos esse, sem revelar muitos spoilers, né? Nenhum spoiler, na verdade. Eu devo dizer que eu gostei bastante desse livro. Eu acho que ele me pegou mesmo, assim, mais no final, né? Que foi quando eu acabei entrando, assim, pela madrugada, lendo esse livro pra chegar ao final, realmente uma curiosidade em saber o que realmente aconteceu ali. Eu acho que a Ruth Ware consegue contar uma boa história de suspense. Eu já li 2 livros dela e uma coisa que eu percebo é que os livros parecem ficar cada vez melhores, né? Ela parece conseguir escrever cada vez melhor com o tempo. Então eu acho esse livro infinitamente melhor do que Em um Bosque Muito Escuro, que foi o primeiro livro dela que eu li. E eu acho ele melhor também do que A Mulher na Cabine 10, que tem bons momentos de tensão e suspense. Eu gosto daquele livro, mas esse aqui eu acho bem melhor. Por outro lado, tem algumas passagens desse livro aqui que eu acho que poderiam ser mais interessantes. Por exemplo, que a protagonista é muito introspectiva, né? Muitos momentos dela falando com ela mesma, racionalizando tudo que acontece. Isso em excesso fica um pouco chato em alguns momentos, né? Fica assim uns diálogos meio chatos. Diálogos dela com ela mesma. Sem contar que ela não é uma protagonista muito carismática, então na verdade a gente não chega a torcer tanto assim por ela quanto se poderia imaginar. Outro problema que eu achei que tem uma personagem aqui um pouco desproporcional é a governanta da casa da senhora Westaway. Essa mulher que conhece a família há décadas, né, que está claramente escondendo alguma coisa de todos ali. Só que o comportamento dela é desproporcional. Ela é muito agressiva e eu acho difícil de acreditar que alguém fale do jeito que ela fala com as pessoas nos diálogos que a autora criou. Eu acho que a postura dela é agressiva demais e eu acho uma última coisa. Eu acho que a sutileza de um comentário sugestionável para mim é muitas vezes mais assustador do que um simples palavrão. Porém, mesmo assim, né, mesmo com esses problemas, aí eu acho que isso não chega a influenciar negativamente a história. Eu gostei bastante desse livro. Foi uma leitura de uns 5 dias mais ou menos e eu dou uma nota 8 para esse livro da Ruth Ware. Inclusive, é um final que não é difícil de imaginar, não é uma grande surpresa, não é um grande choque, né? Como é típico dos livros da Agatha Christie, né? Quem gosta dela sabe. A autora aqui, a Ruth Ware, não consegue reproduzir esse feito, mas também quem é que consegue, né? Então, acho que lá pela metade do livro já dá meio que pra pescar o que aconteceu, né? Mas é uma história bem pensadinha, o que
faz a diferença mesmo, acho que é a forma como a autora conta e descreve os lugares e as pessoas, né? Sem grandes expectativas, porém bem interessante. É isso, me digam o que vocês acharam da história. Na descrição, como eu falei, vocês vão encontrar aqui embaixo, né, o link para o livro ou e-book de A Morte da Senhora Westaway, que é este lançamento aqui no Brasil da Ruth Ware. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal do Literatura Policial, deixa um comentário aqui embaixo, segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!